Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos agora dar início ao estudo do cumprimento provisório de sentença que contempla a obrigação de pagar a quantia certa, tá? O cumprimento provisório, na verdade, ele é muito parecido com o cumprimento definitivo, né? Mas a gente tem aí uma diferença. Primeiro, quando que eu posso trabalhar com cumprimento provisório? Ora, a gente já sabe que para que haja execução, eu tenho que ter título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Independentemente da natureza do título, o título tem que ter uma obrigação certa, líquida e exigível, não é? No que diz respeito a cumprimento de sentença, é óbvio que eu estou me referindo a título judicial. Então, o título judicial tem que ter obrigação certa, líquida e exigível. Quando a gente falou, por exemplo, da remessa necessária, eu frisei que a remessa necessária, a sua natureza jurídica, é a natureza jurídica de condição de eficácia da sentença. Ou seja, enquanto aquela sentença proferida naquelas hipóteses não for confirmada pelo tribunal, né, no exercício ali do duplo grau de jurisdição obrigatória, enquanto não for confirmada pelo tribunal, fica suspensa a exigibilidade da sentença, porque aquela sentença existe, ela é válida, regular, legítima, mas ela não tem eficácia, porque a redação do dispositivo diz que fica sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal. Então, ela não produz os seus efeitos. Se ela não produz os seus efeitos, a sua exigibilidade está suspensa. Se a exigibilidade da obrigação está suspensa, eu não posso executar nem provisoriamente, não tem execução se a obrigação contida no título executivo não for certa, líquida e exigível, tá? Uma outra situação é aquela em que o juiz profere uma sentença, a parte interpõe recurso de apelação e o recurso é recebido no efeito suspensivo. Quando o recurso é recebido no efeito suspensivo, ele suspende a exigibilidade daquela sentença. Suspendendo a exigibilidade da sentença, está suspensa a exigibilidade da obrigação. Então, eu tenho título judicial, executivo judicial, com obrigação certa, líquida, porém ainda não exigível. Dessa forma, eu também não posso executar, tá? Não posso ter execução nenhuma, nem provisória, nem definitiva. Agora, vamos pensar o seguinte. Veio a sentença, foi interposto o recurso de apelação. O juiz recebeu a apelação, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo. Então não há efeito suspensivo. Se foi apenas no efeito devolutivo, aquela sentença, tendo a obrigação certa, líquida e exigível, ela já está pronta para ser executada. Mas por que eu vou falar que a execução é provisória? Por quê? Porque aquele recurso de apelação pode ser provido e, não sendo provido, o recurso especial pode ser provido, não sendo provido, um recurso extraordinário, dependendo da situação, pode ser provido. Então, ainda existem possibilidades de modificação do conteúdo daquela sentença, tá? Então, qualquer ato que a gente vá praticar nesse cumprimento provisório de sentença são os mesmos atos do cumprimento definitivo, sendo que o cumprimento definitivo só existe quando a sentença já transitou em julgado. Se a sentença transitou em julgado, ela não pode mais ser modificada, salvo por ação rescisória, né, em hipóteses excepcionais. Então, cumprimento definitivo. Mas o cumprimento provisório, ele vai seguir as mesmas regras, basicamente, mas o autor, ele assume os riscos, né, os riscos de perdas e danos, os riscos de ter que restabelecer a situação originária, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso material, que está aqui no nosso quadro. Cumprimento provisório de sentença, que contempla a obrigação de pagar a quantia certa. Cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Então, se não tem efeito suspensivo no recurso, eu posso requerer execução provisória dessa sentença, cumprimento provisório dessa sentença. Tá? Se o recurso tiver efeito suspensivo, não há possibilidade de execução. Okay? Se já tiver havido trânsito em julgado, a execução já é definitiva. Então, só tem cumprimento provisório de sentença quando ela foi impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. E esse cumprimento vai ser realizado, como eu disse, da mesma forma que o definitivo, tá? Sujeitando-se ao seguinte regime. Primeiro,
corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Como eu disse, ele se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Ainda está pendente a apreciação do recurso, né? Segundo, ela fica sem efeito, essa execução, né? Esse cumprimento fica sem efeito se sobrevier decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução. Então, se lá na apelação for anulada a sentença, fica sem efeito o cumprimento de sentença. Se lá na execução for reformada a sentença, fica sem efeito o cumprimento da sentença, tá? E aí, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, tá? Se eventualmente a situação anterior não puder mais ser restabelecida, a gente vai ter que converter isso em perdas e danos, vamos ter que apurar o valor, então a apuração desse valor, essa liquidação vai ser feita nos mesmos autos do cumprimento provisório de sentença. E se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nessa parte ficará sem efeito a execução, tá? Avançando, uma última hipótese, uma última situação. O levantamento de depósito em dinheiro, a obrigação de pagar a quantia, eventualmente tem um depósito lá, o juiz determinou que fosse feito o depósito, e a prática de atos que importem transferência de posse, alienação de propriedade ou outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução, dependem de garantia prestada pelo exequente, tá? Então, o exequente, já que ela segue mesmo rito, as mesmas disposições do definitivo, eu intimei para pagar, não pagou, vai incidir ali uma multa de 10% diante do não pagamento sobre o valor da causa e mais os honorários de advogado de 10% também, isso na fase executiva, tá? E aí, próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a penhora de bens. Aí a parte vai e apresenta uma impugnação, essa impugnação é rejeitada, e aí, na verdade, ela nem tem efeito suspensivo como regra, como a gente vai falar mais para frente, e aí eu peço então ao juiz que marque a alienação pública desse bem penhorado, tá? O juiz vai pegar e vai dizer assim, ó, eu só vou fazer essa alienação se você fizer uma caução, prestar uma caução em juízo suficiente e idônea, tá? No valor de tantos reais ou de apresentar algum outro documento, pode ser uma caução bancária, pode ser uma caução por meio da apresentação de títulos da dívida pública, ou até em dinheiro. O juiz é que vai arbitrar e aí essa caução vai ser prestada nos autos, tá? Essa garantia. No cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação. Claro, se ele vai seguir as mesmas disposições, ele também pode apresentar impugnação, tá? Lá, quando a gente falar do cumprimento definitivo, a gente vai entrar nos pormenores dessa impugnação. Mas como eu já adiantei para vocês, a regra é que essa impugnação não tem efeito suspensivo, tá? O juiz até pode, diante de algumas situações, conceder um efeito suspensivo, mas a regra é que não tem. A multa e os honorários, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523, o que eu estou falando aqui? Multa de 10% sobre o valor da causa, honorários de 10% sobre o valor da causa, tá? Que elas vão ser aplicadas, ó, quando eu entro aqui com requerimento, peço a intimação do devedor, começa o prazo de 15 dias para o pagamento. Se não houver o pagamento, aqui o juiz vai impor multa mais honorários. Então o processo já fica 20% mais caro aí, tá? Então a multa e os honorários são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória, são devidos no cumprimento provisório ao pagamento de quantia certa, tá? A multa e os honorários, o que se refere, são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Então, tanto no definitivo quanto no provisório, essa multa e esses honorários são devidos, ok? Se o executado comparecer tempestivamente, ou seja, naquele prazo de 15 dias, voltado ao pagamento,
e depositar o valor com a finalidade de quê? De se isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Por quê? Isso aqui está dizendo, o código está dizendo o seguinte, não há preclusão lógica. Não há preclusão lógica. Lembra da preclusão lógica? Quando eu pratico um ato que é logicamente incompatível com o outro. Se eu renuncio ao direito de recorrer, eu não posso recorrer no dia seguinte, tá? E a gente sabe que existe um requisito negativo de recorribilidade, que a gente vai conversar mais lá na frente, que é a ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E a aquiescência, a concordância com a decisão, o cumprimento da decisão sem ressalva, tá? É tido como um ato extintivo do direito de recorrer, justamente em razão da ideia da preclusão lógica. Ora, se o recurso é ato de inconformismo e é uma faculdade processual que você vai exercer diante do inconformismo, querendo buscar uma decisão melhor, se você cumpre a decisão é porque você aceitou essa decisão. Então, a aquiescência, a aceitação, sem nenhuma ressalva, ela normalmente gera preclusão lógica para o recurso, tá? Mas a questão aqui é que ele está pagando com a finalidade, então aqui já é uma ressalva, com a finalidade de se isentar da multa. Então ele diz assim, olha, cumprimento provisório, eu recorri, mas eu não quero, já que o exequente deu entrada no cumprimento provisório de sentença, eu vou depositar o valor apenas para que não incida essa multa de 10%, tá? Mas eu quero continuar discutindo, tanto em sede de recurso quanto em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tá? Aquela restituição ao estado anterior, que eu comentei ainda há pouco, ela não implica, isso é importante, não implica o desfazimento da transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Quer dizer, se já foi feita uma transferência de propriedade, quando o código fala que vai ter que ser restituído ao estado anterior, isso não quer dizer que a gente vai desfazer essa transferência de propriedade, tá? O que quer dizer é que você vai ter que converter isso aí em perdas e danos, quer dizer, se for possível, tudo bem, mas se não for, aí a gente vai converter em perdas e danos e vai ser, então, assegurado o direito à reparação dos prejuízos que foram causados ao executado. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação, aqui já está diferente, de fazer, não fazer ou entregar coisa, aplicam-se no que couber as disposições relativas ao pagamento de quantia certa, tá? Então está só se referindo àquelas outras obrigações. Basicamente, cumprimento de sentença, a gente só fala dessas 4 obrigações: fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia, tá? Então está dizendo que aquelas 3 que têm regras próprias, elas têm um regramento, e eu vou aplicar ao cumprimento de sentença provisório essas disposições aqui, que a gente está tratando sobre o cumprimento provisório de sentença, que tem a obrigação de pagar quantia certa. Aquela caução, né, que diz lá atrás, que o levantamento de dinheiro, né, a prática de atos de transferência, etc. e tal, dependem de caução. Essa caução ela pode ser dispensada em alguns casos. Que casos? Quando o crédito for de natureza alimentar, óbvio, né? Não, eu preciso levantar esse dinheiro aí porque, isso aqui é uma execução de alimentos, cumprimento de sentença que condenou no pagamento de alimentos, a pessoa precisa dos alimentos, tá? Então, não vou nem pedir caução nessa hipótese. Quando o credor demonstrar a situação de necessidade, eu preciso levantar esse depósito em dinheiro, necessidade, e eu não tenho como prestar caução. Quando pender o agravo do 1042. Que agravo é esse do 1042? É aquele que foi extinto pelo novo CPC e depois foi ressuscitado por aquela outra lei que foi publicada durante o período de vacatio legis, né? É aquele agravo que tem a finalidade de destrancar o recurso especial ou o recurso extraordinário que tiveram seu segmento negado pelo presidente do TJ ou do TRF, tá? Quando pende apenas a análise desse agravo, quer dizer, a gente já está provocando
jurisdição extraordinária. Jurisdição extraordinária, a gente já não vai mais discutir matéria fático-probatória, né? A gente está trabalhando mais ali com aquela interpretação do direito. Então, nessa situação, a chance da decisão ser modificada é muito menor, né? Vai subir um agravo que vai ser decidido monocraticamente, depois vai entrar um recurso mais fraco ainda, que é do agravo regimental, do agravo interno. Quer dizer, a chance é muito menor, então o juiz não vai nem pedir caução para isso. E, por último, a sentença a ser provisoriamente cumprida, se ela estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo ou do STJ, ou em conformidade com acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, seja RESP repetitivo, seja RR repetitivo, seja incidente de resolução de demandas repetitivas, ora, se a sentença está fundada nesses precedentes e o Código hoje trabalha com o princípio da vinculação ao precedente, é óbvio que a chance é quase zero de essa sentença vir a ser modificada. Então, esses atos de execução, o juiz já vai permitir que sejam praticados independentemente de caução, tá? Agora, o Código diz que ela poderá ser dispensada, ela não diz que será dispensada. Isso quer dizer que mesmo nessas hipóteses, pode ser exigida caução, quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Não é risco de dano de difícil ou incerta reparação, é risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tá? Então, só em hipóteses excepcionais. O cumprimento provisório da sentença será requerida, ou requerido o cumprimento, na verdade, por petição dirigida ao juízo competente. A gente já sabe quem é o juízo competente, né? Causa originária de tribunal é o tribunal, a regra é o juízo que proferiu a decisão e, excepcionalmente, no foro do domicílio do executado, no local onde ele tem bens, no local onde deve ser cumprida a obrigação, mas eu vou requerer ao juízo competente a remessa dos autos. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo. Por que eu tenho que fazer uma petição com cópia de peça do processo? Ora, porque eu não posso esquecer que eu estou falando do cumprimento provisório. Significa que essa sentença está sendo discutida em grau de recurso. Isso significa que os autos foram embora, né? Então, na verdade, para que eu possa fazer esse cumprimento, eu tenho que fazer a petição, o requerimento, né? Eu tenho que colocar peça certificando a autenticidade dessas peças, o próprio advogado pode certificar, tá? Certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. O que eu tenho que colocar ali? A decisão exequenda, né? Cópia da certidão de que houve interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Então eu vou lá no cartório do juízo, peço uma certidão, na hora que o juiz receba a apelação no efeito devolutivo. Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 dias, tá? O apelado vai, apresenta suas contrarrazões, ele aproveita que foi lá protocolar as suas contrarrazões perante o juízo ACO, antes dele encaminhar os autos com o recurso para o tribunal, sem fazer juízo de admissibilidade, né? Que é a regra do novo código. Eu vou aproveitar que eu estou lá no tribunal e vou pedir, olha, eu quero uma certidão de que esse recurso que foi interposto aí pelo apelante foi recebido pelo juiz sem efeito suspensivo. Aí eu junto essa certidão, tá? Cópia das procurações, cópia de decisão de habilitação, se for o caso, e, facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito, beleza? Então, no que diz respeito ao cumprimento provisório de sentença, basicamente, a partir do momento em que o Código diz que eu vou aplicar as disposições do cumprimento definitivo, o legislador, ao preparar esse tópico do cumprimento provisório, ele colocou apenas as questões específicas, né? Então, tanto que quando a gente fala aqui, ó, ele se refere, por exemplo, à multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523. O 523 é o artigo que já está falando do cumprimento definitivo.
da sentença de pagar a quantia. Cumprimento definitivo. Tá? Então, essa questão vai ser abordada lá no capítulo que trata do cumprimento definitivo de sentença que contempla a obrigação de pagar a quantia certa, né? Quando o legislador fala, por exemplo, da impugnação, que ele diz aqui, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, ele diz que o executado poderá apresentar impugnação. Então, ele não precisa desenvolver aqui qual é o objeto da impugnação, excesso de penhora, inexigibilidade do título, nulidade da citação ou inexistência da citação na fase de conhecimento, erro de avaliação do bem, erro de penhora, penhorou bens que são impenhoráveis. Ele não precisa falar nada disso aqui, porque ele vai falar disso lá no capítulo da execução definitiva, tá? Então, aqui a gente tem as disposições que são próprias, né, específicas do cumprimento provisório, mas a gente já fica sabendo que, como o cumprimento provisório segue as mesmas regras da definitiva, a gente vai aprofundar, né, determinados tópicos que a gente só passou de maneira superficial aqui, quando a gente abordar na próxima aula o cumprimento definitivo de sentença que contempla a obrigação de pagar a quantia. Tá bom? Então, agora você vai aprofundar aí no material escrito, essa temática do cumprimento provisório, e aí na outra aula a gente já começa a trabalhar o cumprimento definitivo, e aí a gente vai ver que existem várias obrigações, né? Obrigação de prestar alimentos, obrigação de pagar quantia, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entrega de coisa, e a gente vai analisar cada uma delas no seu devido tempo. Até lá!